Fernando é bacharel em Estatística pela Escola Uhum. Nacional de Ciências Estatísticas, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é mestre em Economia Empresarial pela Universidade Cândido Reis, Cândido Mendes, Cândido Reis, isso é um Isso é nome de nosso. uma rua aqui, peço Isso é desculpa, nosso. Universidade Cândido Mendes, eu fiquei baralhado porque alguém deve ser o meu primo, e então estava a achar que era o meu primo mais famoso, certeza absoluta. Portanto, mestre em Economia Empresarial e é doutorando em População, Território e Estatísticas Públicas na Escola Nacional de Estatística e Ciências Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é, neste momento, funcionário público deste instituto, do IBGE, e trabalha na área da coordenação dos índices de preços. Atualmente ele está a fazer o doutoramento em versão sanduíche, ou seja, entre o Brasil e Portugal. Aqui é co-orientado pelo Rui Pedro Julião e tem estudado a dinâmica dos espaços urbanos e as implicações no âmbito dos índices do preço ao consumidor. Portanto, neste momento de crise, diria que é um tema extremamente interessante. Estamos aqui ávidos do que tenhas para nos dizer, Fernando. Até já. Ok, obrigado. Vou partilhar aqui minha tela. E eu queria aproveitar para agradecer a presença do professor Romay, que é meu co-orientador lá no Brasil. A minha orientadora, a professora Angelita, infelizmente não ia poder comparecer, porque hoje é a prova de seleção, né, do pós-graduação lá no Brasil, na ENSE. Então, ela não pode comparecer, porque tem todos os trâmites, ela é coordenadora também da pós-graduação, mas eu agradeço a presença do professor Romay e peço desculpa para ele já, porque essa apresentação aqui é basicamente um repeteco da apresentação que eu fiz no meu exame de qualificação, que é uma etapa entre você ingressar no doutorado e você defender sua tese no final. Nesse intervalo, você tem essa prova de qualificação, que é uma avaliação, né, do trabalho que você vem desenvolvendo no doutorado. Bom, então, esse trabalho... Fernando, peço desculpa, esqueci-me de dizer uma coisa. Como é João, hábito nestas sessões, nós estamos a fazer a gravação, portanto, o normal das sessões é ficarem depois disponibilizadas no site e no canal de YouTube do Six Nova. Por isso, queria só dizer aos presentes, sobretudo quem não é de cá, como o professor Romay, que está a ser gravado. Se ligar a câmara, vai ficar gravado para todo o sempre na história da ciência. Ok? Ok. Então, dando prosseguimento, o título desse trabalho é Diferentes tipologias de classificação do espaço urbano e possíveis implicações sobre as estimativas do índice de preços ao consumidor, uma análise para o Brasil. Bom, esse trabalho, ele... não vai andar? Foi. Eu separei esse trabalho, está dividido nesses tópicos aqui, estrutura dessa apresentação, né? A motivação, as questões, o objetivo geral específico, a metodologia, o espaço, falar um pouco do espaço urbano, que a gente estudou, o índice de preço ao consumidor, mostrar alguns exemplos de uma classificação alternativa e os trabalhos futuros. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? Eu tirei as imagens para poder ver melhor a apresentação, então eu não estou vendo ninguém. Mas qualquer coisa, vocês me interrompem e pedem para eu falar um pouco mais devagar que eu falo. Bom, a motivação desse trabalho surgiu, como o Ricardo já falou na apresentação, eu trabalho na área de índice de preço do IBGE, e eu queria fazer o trabalho do doutorado com alguma coisa relacionada com o índice de preço ao consumidor. E numa das aulas de organização do território, surgiu uma questão sobre a concessão de algum tipo de benefício, e se a pessoa vivia na área urbana ou vivia na área rural, então poderia ou não receber esse benefício. Eu fiquei com isso na cabeça e me surgiu o seguinte pensamento: bom, se o índice de preço ao consumidor é apurado na área urbana, no que a gente chama de espaço urbano lá no Brasil, se esse espaço urbano está delimitado, como é que ele está delimitado, o que é o espaço urbano, como eu não sou da área de geografia, né, surgiram algumas questões, como é que se define o espaço urbano, o que é urbano, o que é rural, será que isso está corretamente definido, ou se o Brasil está classificando de uma forma que abrange um percentual de população correto, e como é que isso implica como ou quanto, né, essa identificação dos espaços urbanos e rurais vai implicar no cálculo dos índices de preço ao consumidor do IBGE. Então, eu fiquei com essa dúvida na cabeça, aí eu comecei, né, a pesquisar e a estudar isso, e aí eu me deparei com uma definição das organizações, uma definição não, uma informação, né, vamos colocar assim, das Nações Unidas,
em um documento que eles falam sobre os censos, que ele diz que não tem uma definição única aplicável para todos os países para a distribuição entre população urbana e população rural, dadas as diferenças nas determinações dessas áreas pelos diferentes países, né? E aí eu peguei um documento deles, das Nações Unidas também, um trabalho que eles realizam que se chama World Urbanization Prospects. Esse trabalho foi de 2018, e ele traz um quadro que eu traduzi aqui, esse quadro, em que ele coloca, eles fazem uma pesquisa com 233 países ou áreas no mundo, e eles avaliam a forma como essas localidades separam a área urbana e a área rural, classificam a área urbana, melhor dizendo. Do total de 233, 12 consideram toda a população como urbana. 12 não tem uma definição clara, uma definição precisa, né, do que é urbano. As demais 209 que restam, dessas 209, 104 utilizam um único critério, ou seja, ele é administrativo, tamanho, densidade populacional ou característica urbana. Nenhuma usa o critério puramente econômico. E a outra metade, basicamente, que são os outros 105 países, eles utilizam algum tipo de combinação desses critérios, 2A2, 3A3 ou dos 4 critérios. Então, daí a gente já vê a complexidade que é você poder fazer essas comparações, né, entre as nações e entender, né, o que é o urbano efetivamente, que cada país utiliza uma metodologia, um processo de classificação. E aí veio essa questão do trabalho de como, o quanto uma nova identificação do espaço urbano no Brasil, né, urbano e rural, impactaria no cálculo do índice de preço ao consumidor que é apurado pelo IBGE. Né? Até que ponto essa classificação que é feita no Brasil, ela distingue a área urbana e a área rural, refletindo essas configurações espaciais. Um novo olhar sobre essa classificação traria um retrato diferente desse Brasil urbano e rural? Seria o país mais urbano ou mais rural do que ele se mostra? Né? Tem alguns autores que dizem que sim, outros dizem que não. E tem sentido, no mundo de hoje, com tanta informação e comunicação circulando, com tantas facilidades, né? A gente delimitar o espaço urbano, especificamente falando do índice de preço ao consumidor, será que não seria viável eu calcular para todo o espaço abrangendo aquela cesta de consumo das famílias que vão ser pesquisadas? E aí, dessas questões, a gente traçou um objetivo geral, que seria analisar e problematizar a relação entre a classificação das áreas urbanas e rurais no Brasil e a construção de indicadores econômicos, especificamente para os índices de preço ao consumidor do IBGE. E os objetivos específicos do trabalho seriam compreender, em termos teórico-conceituais, o processo de urbanização na escala global, analisar a formação do espaço urbano no contexto brasileiro, discutir e comparar conceitos utilizados na classificação dos espaços urbanos e rurais, identificar a relação entre a delimitação do espaço urbano brasileiro e os índices de preço ao consumidor do IBGE, e analisar o impacto de uma nova proposta de classificação dos índices dos espaços urbanos e rurais no cômputo dos índices de preço ao consumidor. E, como metodologia, eu vou resumir aqui por causa do tempo, seria basicamente uma revisão bibliográfica com relação ao tema de espaços urbanos e espaços rurais, e por sugestão da minha orientadora também estou estudando o modo de vida, especificamente o modo de vida rural, que hoje em dia já absorve muito desses processo citadino de como a cidade, como os urbanos vivem, né? Eles incorporam muita coisa. Então, fazer uma revisão bibliográfica sobre o espaço urbano no Brasil e no mundo também. Um estudo documental que seria basicamente levantar como é que se diz? Meu Deus, a palavra fugiu. Os documentos que suportam a elaboração dos índices de preço do IBGE e também das pesquisas de orçamentos familiares. Com todo esse documento, esses manuais, né, que suportam a configuração dos índices de preços, fazer um levantamento desses documentos. E o processamento das informações seria basicamente apurar novas cestas de consumo das famílias para avaliação dentro de um novo cenário de espaço urbano, e essas informações seriam levantadas utilizando software R, Excel para fazer tabelas e gráficos, etc., e possivelmente a utilização de algum software de informação geográfica. Né? Bom, com relação ao espaço urbano, eu resumi aqui, que eu tinha a apresentação mais detalhadazinha, mas eu fiz aqui uma mais resumida, né? A gente trabalhou com essa ideia desse eixo espaço-temporal que o Lefebvre descreve, que ele mostra a evolução
da dominação do espaço urbano no tempo. Então, ele começa ali tinha os pescadores e coletores, etc., e aí vem essa cidade política, que é uma cidade ligada ao poder, né, e que ela exerce influência de exploração sobre o campo. Depois vem a cidade comercial, que é a cidade mercantil, né, que o mercado começa a ter mais importância e tem uma centralidade nesse espaço. E, na sequência, que ele coloca mais ou menos na mediana dessa reta, tem esse processo, esse momento de inflexão do agrário com o urbano. Ou seja, a cidade passa a ter mais importância do que o campo. Como ele disse nas palavras do Lefebvre, né, a cidade ela deixa de ser uma ilha e um oceano camponês. E aí vem a cidade industrial, com todo o processo de industrialização, em que a urbanização começa a se acelerar, né? E o espaço passa a ser também uma mercadoria, começa a se comercializar o espaço, né? E há essa transformação do espaço, né, pelo capitalismo. E aí chegamos na zona crítica, depois, que é essa zona, esse momento que a gente vive atualmente, só que antes de chegar nela tem esse momento que ele chama de implosão e explosão do tecido urbano, né? E que você tem esses movimentos migratórios no espaço rural para as cidades, né? E isso termina com uma explosão, né, desse tecido urbano que transborda e começa a contaminar, vamos dizer assim, os outros espaços, principalmente os espaços rurais. Então, essa dinâmica foi que eu acabei estudando, né, usando essa sequência e essa lógica desenhada por Lefebvre, que eu achei bem interessante, resumindo esse processo de evolução, né? Bom, e tem essa definição que é do documento das Nações Unidas, e que diz que a urbanização é um processo socioeconômico complexo que transforma o ambiente construído, convertendo assentamentos outrora rurais em urbanos, ao mesmo tempo que muda a distribuição espacial de uma população das áreas rurais para as urbanas. Inclui mudanças nas ocupações dominantes, estilo de vida, cultura e comportamento. E, portanto, altera a estrutura demográfica e social das áreas urbanas e rurais. Então, a gente percebe que a influência da urbanização ela vai aqui no estilo de vida, no modo de vida, né, das pessoas. Bom, esse mesmo documento da ONU, aquele Urbanization Prospects, que traz faz um estudo sobre a urbanização no mundo, ele é de 2018, e ele faz uma avaliação, né, do processo de urbanização com projeções para 2050. Então, em 1950, ele tinha esse retrato do mundo como com relação às áreas urbanas, né? Então, cerca de 30% da população mundial vivia em áreas urbanas. E a gente destaca que a Austrália, que era o mais urbanizado, né? O Uruguai também é que se destaca. E quando chega em 2018, que é a data desse documento, a gente já passa a ter 55% da população mundial vivendo em áreas urbanas, destacando aqui as Américas do Norte e América do Sul, que são os continentes mais urbanizados, com mais de 80% da população vivendo em áreas urbanas. A África e a Ásia ainda se encontram um processo ainda mais atrasado. E a projeção para 2050 é de que a gente tenha 68% da população mundial vivendo em áreas urbanas. Tá? Bom, no Brasil, o Romário, desculpa, eu só coloquei aqui, porque quando eu fiz a apresentação ele fez alguns comentários sobre isso, mas a linha base, né, da definição de espaço urbano no Brasil remete a essa lei de 1938, que define as cidades, né, que é a sede do município, e as vilas, que é a sede dos distritos, como sendo espaço urbano. Existem leis subsequentes, a lei que trata de impostos como o IPTU, que é Imposto Territorial Urbano, e o ITR, que são impostos sobre propriedade rural, que traz alguma definição e algum refinamento, né, do que seria o espaço urbano e rural, mas a linha base seria a partir desse decreto-lei de 1938. O IBGE tem na sua definição, tem um pouco disso, né, quando ele trata do espaço urbano, mas ele acrescenta alguns espaços no entorno. Bom, esse gráfico aqui que eu trouxe, ele mostra para os censos que o IBGE realizou de 1950 até 2010, porque o censo de 2020 foi atrasado e está sendo realizado agora em 2022, está em campo ainda, já sofreu mais alguns adiamentos, deve ter seus resultados agora para o final do ano, em dezembro de 2022. Mas dá para a gente ter uma ideia aqui, nessa linha preta, a gente tem a população em termos absolutos. Então, a gente tinha, em 1950, um pouco mais de 50 milhões de habitantes, e em 2010 chegava a mais ou menos 190.
As projeções para agora chegam a 215 milhões, mais ou menos, de pessoas. E nessas barras, a gente tem um percentual, a proporção, né, de população urbana e de população rural. Em 1950, tinha pouco mais de 30%, eram uns 36%, se não me engano. E quando chega aqui em 2010, passa de 80%, são 84% de pessoas vivendo na área urbana. É uma evolução muito forte. A população rural, que aqui era de 33 milhões, agora são 30 milhões de pessoas. Então, houve um encolhimento muito grande dessa população rural. Isso a gente consegue perceber nesse outro gráfico que eu mostro aqui, que essa pirâmide etária com base nos dados do censo de 1970. As barras são a população urbana e as linhas são a população rural. Do lado esquerdo são os homens, do lado direito são as mulheres. Então, a gente vê que tem uma forma de pirâmide clássica, né? A cada faixa etária ela é maior do que a que vem a seguir, né? E tanto a população urbana como rural tem um desenho bem semelhante, né? Quando a gente olha a de 2010, a configuração é completamente diferente. A gente já tem um envelhecimento maior da população, a escala das pirâmides é a mesma, né? Então, a gente percebe que houve um encolhimento muito forte da população rural nesses 40 anos, e a população e a configuração da pirâmide, né, nessas idades iniciais aqui, ela ficou diferente, ela não tem mais aquela forma, cada barra é maior do que a sucessora, ela tem barras iguais ou até um pouco menores do que as antecessoras. Então, mostra que está um desenho bem diferente, né, do que se espera de uma pirâmide etária clássica, né? Bom, e aí falar um pouco agora dos índices de preço ao consumidor. A gente falou um pouco do espaço urbano e o índice de preço ao consumidor, que é a outra ponta, né, para a gente poder tentar atar essas duas coisas. Bom, o índice de preço ao consumidor, ele é um índice de preço, ele é uma medida, né, da variação média ao longo do tempo, no custo de aquisição de uma cesta, que no documento do INE aqui eles chamam de cabaz, específica, né, uma cesta fixa, de bens e serviços que refletem a estrutura média de consumo de famílias pertencentes a determinada faixa de renda. Tá? Então, essa faixa de renda é o que a gente chama, que eu vou mostrar daqui a pouco, de população objetivo ou população-alvo. Tá? Eu estudei um autor lá no Brasil que ele dizia que esse processo de urbanização ele pode ser visto como um catalisador do processo de surgimento dos índices de preços, porque com novas organizações de trabalho, com novas mudanças, a gente saindo de escravidão e passando a ter diferentes processos de produção e diferentes formas de se trabalhar, isso tudo trouxe uma necessidade de se medir a influência inflacionária sobre o orçamento dos trabalhadores assalariados, né, urbanos. E aí, tem dois conceitos importantes, duas informações importantes na configuração do índice de preço ao consumidor, que seria o que eu já tinha falado, né? População-alvo ou população-objetivo, que é aquela que a gente busca representar no índice de preço ao consumidor. Então, por exemplo, eu posso ter um índice para a população assalariada, então eu vou pegar para esse nicho de pessoas e investigar o que eles consomem, para daí acompanhar o preço dessa cesta. Posso ter um índice de população de baixa renda, então depende do que eu quero medir. Eu posso ter um índice mais geral para pedir a inflação de uma forma geral no país. Então, esse desenho da população objetivo é importante, e também a estrutura de pesos ou ponderações, que é formada pelos bens e serviços consumidos por essas famílias da população objetivo. Bom, o BGL tem alguns índices de preço, mas em princípio, eu vou trabalhar especificamente com o índice de preço ao consumidor, o INPC. Existe também o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo. Ele é diferente do IPCA, do INPC, ele pega uma população objetivo maior. Tá? Bom, esse INPC ele tem periodicidade mensal. A coleta dele é no mês civil, seria mais aproximadamente do primeiro dia ao último dia do mês, porque existe o IPCA 15, que ele vai do meio de um mês ao meio do mês seguinte. A população objetivo do INPC são as famílias residentes nas áreas urbanas de abrangência do índice, com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos, com uma pessoa de referência assalariada. Tá? Esse indicador ele é usado como medida de inflação para as faixas de renda mais baixa, ele é usado como regra para reajuste de salário mínimo, junto com o PIB, e também como reajuste de pensões e aposentadorias. Tá? A abrangência dele, eu resumi aqui, está meio bagunçado, mas, assim, de todas as unidades de federação do país, o INPC está em 16, tá?
eu pintei aqui o estado, mas assim, ele não cobre todo o estado. Por exemplo, RM Rio de Janeiro significa que o índice ele é apurado na região metropolitana do município do Rio de Janeiro. RM São Paulo seria do município de São Paulo. RM Porto Alegre, da região metropolitana de Porto Alegre. E quando não tem RM, como o caso de Rio Branco, por exemplo, em Goiânia, é porque ele pega só este município, não pega mais nada. Então, das 16 unidades que têm índice de preços, nós temos 10 regiões metropolitanas, 5 municípios e mais Brasília, que é a capital federal. Bom, aí eu trouxe agora alguns exemplos de classificação alternativa do índice de preços. Tá? Eu me baseei no trabalho de um autor que ele fez um exercício com algumas formas diferentes de se apurar o espaço urbano, com base nos dados do censo de 2010. Eu repliquei esse exercício dele, mas somente para a área de abrangência do índice, ou seja, aquelas 16 municípios que compõem ali, 16 municípios, não, desculpa, 16 áreas em que se tem um índice de preços. Tá? Esse cálculo, né, que ele fez, essa nova avaliação de espaço urbano, ele fez critérios usando população, atividade econômica e densidade demográfica. Então, eu resumi elas, para não passar uma por uma, porque senão pode ficar um pouco extenso. E o critério que ele utiliza, ele aplica para municípios com mais de 50 mil habitantes. Então, o censo 2010, para aquelas áreas do índice de preços, ele tem uma população urbana de 137 milhões de pessoas, aproximadamente. Tá? Então, o trabalho que esse autor fez foi para avaliar o rural. Então, eu avaliava o rural e, por diferença, eu chegava no urbano. Então, no primeiro critério, ele classifica como rural aquelas localidades em que mais da metade da população vive em área rural. Então, ele pega toda aquela população, mesmo que esteja classificada como urbana pelo IBGE, se mais da metade da população vive em área urbana, considerada urbana, ele jogou todo mundo como urbana, como rural. Então, fazendo esse processo para as áreas do IBGE, do índice de preços, a área urbana ficou com quase 133 milhões de pessoas. No critério B, o segundo critério, ele utiliza a ocupação. Então, ele pega as localidades em que a maioria da população está em atividades agropecuárias, então ele considera aquilo como rural. Então, por diferença, a gente chega no urbano. Então, seria também mais ou menos 137 milhões de pessoas, está bem próximo do critério A. E o critério C, ele utiliza um cálculo de densidade demográfica para cada unidade da federação, para cada estado do Brasil, ele calcula uma densidade demográfica e faz umas comparações ali dentro. E, por esse processo, ele chega a um total de 133,7 milhões de pessoas vivendo na área urbana, ou seja, nos 3 critérios que ele apresentou, a população urbana fica inferior a que o IBGE aponta no censo de 2010. E aí eu repliquei esse exercício dele também, agora para a população total do Brasil. Tá? Ele fez para 2010 e eu repliquei para os censos anteriores. Tá? Então, aqui, para cada censo de 70 até 2010, a população total está aqui nessa segunda coluna, o número de municípios que o Brasil tinha, que hoje em dia são 5.565, a população urbana, apurada no censo, e a taxa de urbanização, a relação população urbana população total. Então, a gente sai de 56% de taxa de urbanização em 1970 para 84% em 2010. Aplicando aquele primeiro critério que eu vejo, se a população, a maioria vive em área rural, eu classifico todo mundo como rural, a população urbana, no censo de 1970, seria 10 pontos percentuais a menos, em princípio. Né? Então, seria 45% de urbanização em 1970 e 81% aproximadamente em 2010. O critério de ocupação eu não consegui fazer para os 3 primeiros censos porque não tinha a informação de ocupação. Mas para 2000 e 2010 eu realizei e assim, a taxa de urbanização fica bem próxima com o critério de população, em torno de 76% e 81%, tá? Mostrando que, por esse exercício, essa sugestão de nova classificação que esse autor faz, o Brasil fica um pouco menos urbano do que está sendo mostrado ali. Bom, ele também faz um exercício aplicando o critério da OCDE, com a densidade demográfica de 150 habitantes por quilômetro quadrado, e aí ele tem as 3 classificações, predominantemente rural, intermediário e predominantemente urbano, e se somar o intermediário e predominantemente urbano, mesmo assim fica abaixo do percentual que o IBGE aponta. Tá?
fica em torno de 60%, se não me falha a memória. Bom, e agora alguns trabalhos futuros, né? Desenhando-se, né? Pensando uma nova forma de se apurar os espaços urbanos. Então, essa outra classificação, a partir dessa outra classificação, a gente apuraria uma nova população urbana para essas regiões metropolitanas e municípios da capital, onde tem o índice de preços. Também apuraria a população da área urbana de cada unidade da federação e também a unidade da federação como um todo, que aí eu teria 3 cestas de consumo para se apurar, e essas 3 cestas de consumo me trariam informações diferentes para se calcular o índice. E uma informação interessante é o seguinte: quando a gente calcula o INPC, ele tem um índice para cada unidade da federação, para cada estado. E depois eles são unificados no índice nacional. E essa unificação ele utiliza ponderadores. E esses ponderadores, no caso do INPC, é a população urbana. Então, se eu tenho uma população urbana diferente para cada unidade da federação, então eu vou ter ponderadores diferentes, isso pode ter um impacto também no cálculo final do índice. Então, a minha intenção é justamente mostrar se existe algum impacto ou não, e se eu usar, por exemplo, uma população total do Estado, em vez de separar em urbano e rural, usa a população total. E a despesa dessa população total, porque, inclusive, as recomendações internacionais, no manual da Organização Internacional do Trabalho, ele recomenda, se você tem a informação de despesa da população rural, utilize ela também no índice, mesmo que você não faça pesquisa na área rural, mas utilize também. Então, a ideia na sequência do trabalho seria entender aquilo em Portugal, como é que se apura o que é urbano e o que é rural, como é que ele apropria isso no índice de preço ao consumidor, e verificar como isso impacta também no Brasil, uma nova configuração do espaço urbano e como isso implicaria, se teria algum impacto no índice de preço ao consumidor. E aqui algumas referências que eu usei, e é isso. Obrigado pela atenção de todos. Acho que eu fui no tempo, né, Tereza? Está tranquilíssimo. Tinhas mais 2 minutos ainda. Agora temos que ser nós a esticar a conversa deste lado, esperando que o professor Romai, lá do outro lado do Atlântico, possa ajudar um bocadinho, porque há aqui muita informação. A Angelita também veio. E confesso que, tendo em conta que eu, como biólogo, já atrapalho em tanta coisa, não queria atrapalhar no teu trabalho com perguntas ou observações que tenham passado ao lado. De qualquer forma, acho que há aqui muito material interessante para discutir um bocadinho. Alguém tem já na ponta da língua uma pergunta que não obriga o moderador a inventar uma em 2 segundos? Eu posso fazer aqui uma questão. Obrigada, Fernando, por esta apresentação. Tu foste tão claro que eu tinha aqui um tempo de perguntas que já arrisquei, tu já explicaste, porque é sempre bom. Mas, voltando à tua cesta, para nós é o nosso cabaz. Tu vais investigar cabazes diferentes conforme a tipologia do urbano, periurbano e rural, ou não estás a pensar sequer nisso? Ou o cabaz é o mesmo, independentemente? A ideia do trabalho seria, se eu definir uma nova estrutura de urbano, eu teria que pegar para esta população e verificar qual a cesta que ela utiliza. Então, uma ideia seria eu pegar o estado como um todo, não separar em urbano e rural. E aí eu teria que pegar e montar a cesta que essa população consome, tá? E verificar, apesar de que é difícil você montar a estrutura, porque tem todo um tratamento de distribuição de pesos, mas assim, eu pegar a estrutura como sai da POF, eu consigo mais ou menos fazer uma comparação do que a família gasta em arroz, o que ela gasta em colégio, o que ela gasta com transporte. Então, tem como ter uma ideia da proporção que cada um, do peso de cada um deles na cesta. Então, se esse peso fica mais ou menos semelhante, não tem por que fazer todo um processamento e um cálculo, porque não vou ter como. Já percebi. Então, o cabaz é o mesmo, que varia os critérios conforme o tipo de população, é isso? Os critérios de ponderação. Ok. Está certo. Tu fazes ideia como é que isto é feito cá em Portugal? Já conseguiste... ideia? Como é que isto é feito cá em Portugal? Já conseguiste pesquisar como é que bem o INE... semelhante ao Brasil. Eu já li o documento do INE. É bem semelhante ao do Brasil. O Rui ficou de marcar uma visita lá no INE. Mas é bem semelhante, a forma é bem semelhante. Eu fiquei com algumas dúvidas pontuais de formação da cesta e, pelo que eu percebi, não está muito explícito, mas me parece que se considera tanto espaço urbano como espaço rural. Então, eu queria saber como que é feita a pesquisa de orçamentos familiares aqui, entender um pouco mais,
A do Brasil eu sei como é que ela é realizada, mas eu queria ver como é que é realizada aqui, porque daqui é mais simples que a de lá do Brasil. Porque ele faz a investigação nas famílias, mas muitas informações vêm de informações fora INE. Então, informação de transporte, de escola, coisas desse tipo. No Brasil, a gente pesquisa tudo na POF. Rendimento, acho que também ele faz por fora. Então, eu queria entender um pouco mais esse processo só da formação da cesta para fazer um comparativo melhor com o Brasil. O que é o PROF, estás a falar? Desculpa, o que é o POF? POF é pesquisa de orçamentos familiares, que é o inquérito de orçamentos familiares. E é público para toda a gente, certo? É uma informação pública. Pois, é que cá nós a informação da renda, como vocês falam, não é pública de todo. Não, é pública, mas dentro de um grupo que você não consegue identificar as pessoas. Okay. Tá? Você consegue pegar por grupamento, mas não consegue identificar pontualmente as pessoas. Tá? Nós cá nem isso. Nós cá nem sequer temos esse acesso. Não conseguimos. Mas pronto, é super interessante, sim. Obrigada. Não, obrigado a você. Deixa-me fazer uma pergunta, Fernando. Estava a ouvir a tua apresentação e a fazer o paralelismo com a minha vida pessoal, de quem é urbano o tempo todo. Aliás, é uma coisa que nós falamos muito entre nós, quase que já não temos rurais, porque mesmo os rurais, pelo menos em estilo de vida, são tão urbanos como os urbanos. Acho que é um processo que é global, quer dizer, não há propriamente volta a dar. Mas há uma coisa que eu sinto muito quando me desloco. Nós temos casa de férias no sul, numa zona que é perfeitamente rural, em Portugal, por qualquer um dos índices que sugeriste como sendo a forma de separar o urbano do rural. Uma das coisas que eu reparo muito, por exemplo, tem a ver com a minha cesta de consumidor. Okay? Eu, Ricardo, nada com o oficial, quando, por exemplo, compro um pacote de manteiga aqui em Almada ou em Lisboa, é um preço, e quando compro o mesmo pacote de manteiga da mesma marca no supermercado rural, okay, da zona rural, a 200 km aqui sul de Lisboa, o preço é bastante maior do que aquilo que nós pagamos aqui em Lisboa. Não fará sentido, por causa disso, manter as coisas no cabaz inicial de preços bem diferenciado entre o que é rural e o que é urbano? Porque imagino que com a dimensão do Brasil, um estado enorme faça uma diferença muito grande, não é? Por exemplo, a população média em Portugal dos censos de 2011 dava 113 habitantes por quilómetro quadrado. Ou seja, Portugal, nesse índice dos 150 para cima, era um país rural. E já nem a área rural de Portugal é rural, de facto. Portanto, há assim sempre várias formas de olhar para as coisas, e quando se estica a manta para um lado, descobre-se os pés do outro. Portanto, era uma opinião que tivesse sobre essas diferenças de preços de facto reais entre o urbano e o rural, que são bastante dispares em muitíssimas coisas, não é? Falando especificamente do Brasil, eu não preciso nem para o rural. Dentro da própria área urbana, se eu pegar, por exemplo, o Rio de Janeiro, se eu comprar uma manteiga em Copacabana ou no Leblon, comprar uma manteiga no Meier, o preço é completamente diferente. Um é muito maior do que o outro, porque o preço varia conforme o orçamento que aquela família, o nível de vida daquelas famílias naquela localidade. Mas isso é uma questão interessante que você levantou, mas, como eu tinha falado, a Organização Internacional do Trabalho, ela regula que você pode fazer, mesmo pegando o cesto de consumo das famílias como um todo, mesmo que você pesquise só na área urbana. Porque na área urbana você tem uma facilidade maior de pesquisar, porque você tem maior variedade e maior concorrência do que você tem na área rural. Por isso que na área rural provavelmente o preço é mais caro. Mas é interessante você, de repente, fazer o índice separado, de alguma forma fazer uma ponderação para que você aglutine os dois, tá? Mas assim, é uma coisa que você tem que pesquisar. Você não pode simplesmente, a partir de amanhã eu vou mudar, vou fazer o índice assim. Você tem que investigar, tem que testar e verificar qual impacto isso vai ter na vida das pessoas. Mas no Brasil, ele dentro do próprio índice, você tem disparidade muito grande de preços, não só dentro da mesma unidade da federação, por exemplo, no Rio de Janeiro, de um bairro para outro, como de um estado para o outro. O Rio de Janeiro é um estado muito caro. Você pega a alimentação lá, é muito mais caro do que outras localidades, às vezes até mais distante do que centros distribuidores. Provavelmente porque eles têm uma proximidade com áreas rurais que fornecem alimentos, então torna mais barato. E você estava falando de Portugal ter uma rural, etc. Esse fim de semana eu pesquisei no Google, fui passear, fui em Penalva. Saltei do trem, peguei o Google, e o Google me mandou para o castelo por um caminho. E o caminho eu passei no meio de um mato. Daí a pouco eu peguei uma estradinha e fui andando. Daí a pouco eu virei para o lado, tinha um senhor pastoreando ovelhas.
E aí eu fiquei perdido, falei, gente, onde é que eu estou? E tem um senhor pastoreando ovelhas, e ali tinha carro passando, que coisa mais louca é essa? E eu queria passar, os cachorros me olhando, latindo, e eu pedi, moço, eu posso passar? E os cachorros olhando para mim, latindo, eu quase saí correndo dali. Andei, feito um camelo, passei por outros lugares também cheios de mato, que o Congo me passou, as ovelhas para um lado, vacas para o outro, e até chegar lá em cima no castelo. Consegui chegar morto, mas cheguei. Mas eu achei interessante você... Não só por causa do estudo que você viu fazendo, você vai andando pela rua, você vê características dos dois, né? Então, assim como você tinha casas muito bonitinhas sendo construídas, você tinha casas muito simples do outro lado da rua, né? Há uma mistura, não sei se Penalva, eu sei que aqui é da região metropolitana, eu não conheço a geografia dali, mas eu achei assim, muito interessante, você está andando na rua, você tem uma pessoa pastoreando ovelha, né? Achei tão diferente, né, para a minha experiência de urbano como a sua, né? Ainda temos umas coisas dessas e em muitos sítios, até exatamente dentro da área metropolitana de Lisboa, continua a haver um bocadinho desse pitoresco da ruralidade. Há pessoas que dizem que é para os turistas ficarem contentes, como tu ficaste. Conseguiu. Mais perguntas? Na verdade, bom dia. Vou me apresentar, eu sou Angelita, eu sou orientadora do Fernando, juntamente com o professor Romai. É muito legal estar aqui, né, nessa experiência que o Fernando foi buscar, e a gente está muito cheio de expectativas com relação à estadia do Fernando com vocês. Acho que a gente vai ganhar muito, uma experiência nova, exatamente, conhecer um pouco, né, de Portugal, como essa temática dele tem sido abordada aí. Acho que vai ser muito rica essa passagem do Fernando. Acho que o tema dele, eu tenho aprendido muito, eu sou demógrafa, não estudo tanto a temática do Fernando, tenho aprendido muito com ele. O professor Romai talvez seja o que mais domina a temática do Fernando no momento. Eu fico mais para o lado dos padrões internacionais, da comparação rural-urbana, no sentido mais dentro da estimativa de população, né, como um todo. E o índice de preço é totalmente expertise do Fernando, lá do IBGE. O tema, ele é muito complexo, né? Eu acho que cada vez mais essa diferenciação do que é urbano e rural vai se complexificando dentro dessa dinâmica que vocês mesmos já falaram, né? Dessa questão de como se misturam e como que é difícil separar e estimar. Eu acredito que o Brasil, um pouco diferente de Portugal, né? Pela sua dimensão continental e pelo seu ainda muito interior, ainda muito rural, áreas ainda muito pouco desenvolvidas, a gente ainda tem diferenças grandes de consumo dessas áreas, talvez um pouco diferentes. O Romai tem um pensamento talvez um pouquinho diferente do meu, mas eu vim de uma área rural de Minas Gerais, que é um estado bem grande, que tem o maior número de municípios no Brasil, e hoje eu moro no Rio, e eu vim de uma área rural, e eu percebo claramente, apesar da proximidade com o urbano, de melhorias desde a minha infância até hoje, as pessoas têm um estilo de vida muito diferente, têm um estilo de consumo muito diferente, e o que, né, o que está por trás também um pouco do que o Fernando quer mostrar, né, que existe aí uma diferença na cesta, que isso pode sim impactar, né, no final o índice de preços, enfim. Pela minha origem, eu percebo isso, mas eu acho que quem está nas grandes capitais, nos grandes centros, às vezes não consegue ver que as cidades mineiras, principalmente, o Romai depois pode discordar, viu, Romai? Elas têm uma característica ainda muito rural, muito do tradicional, eu acho muito diferente das grandes cidades. Apesar de ser urbano, as cidades mineiras que têm 2.000 habitantes, são bem pequenininhas, elas são muito rurais, elas vivem a partir da agropecuária, elas têm toda uma economia baseada no rural ainda, apesar de ser considerados centros urbanos, muitas vezes, pelas definições do IBGE. É muito complexo, não é? É um tema muito instigante. Eu acho que temos aqui visões minhas e do Romai, talvez, que se complementem, e acaba colocando mais fogo na fogueira para o Fernando, mas que eu acho que a gente vai aprender muito com vocês e vai ser uma troca muito boa. Obrigada pela oportunidade, né, de terem recebido o Fernando, a gente vai se falando, é um prazer estar aqui. Bom dia, gente. Bom dia, obrigado, Angelita. Só fazer um comentário com o que você falou, rapidamente. Eu li semana passada um texto que falava justamente da Fiuza, que ela falava sobre o modo de vida, acho que era a cidade de Araponga, em Minas Gerais, e ela vinha mostrando essa comparação, e eles fizeram um estudo, né, em diversas residências, alguns domicílios ali, e ela mostrou justamente isso, que alguns domicílios
abarcam esse modo urbano, mas eles preservam muito do seu conteúdo rural. Então, por mais que ele faça uma casa com um telhado melhor, um chão com piso, as paredes, janelas, etc., eles continuam mantendo o rádio, que é um meio de comunicação bem característico do rural, né? A televisão, se informam muito pela internet, principalmente com o aparelho celular, mas procuram guardar ainda a sua essência rural, né? Existe esse contraponto, sim. Tínhamos uma pergunta do Matos Rodrigues, lá de cima do norte. Do norte. Eu estou a ouvir, pronto, desculpa lá, eu não sei se me estou a meter em seara alheia, mas eu acho isto muito, quer dizer, eu não quero ser deselegante, não é? Mas eu tenho muito receio, muito medo destes estudos macro, não é? Que tentam fazer classificações e criar grandes categorias de análise que depois eu acho que têm pouca utilidade, não é? E pouca capacidade de representação da realidade social. Eu acho que comparar Portugal, o interior de Portugal, que eu não sei o que é, não sei se é Castilha, León, se é a Galiza profunda, não é? Porque não sei se saber a interior é tão interior, quer dizer, não sei. Eu, como já fui investigador na Universidade de Madrid, falar de interior de Madrid é assim um bocadinho esquisito, quer dizer, falar de Portugal como interior é um pouco esquisito. Depois também, fazer uma deslocação de categorias, não é? De um continente, de um mundo enorme e imenso como é o Brasil, para um país europeu, eu penso que acho que é um erro grosseiro, acho que acho que é um ato de criatividade, mas é um ato muito perigoso, quer dizer, porque reparemos, quer dizer, eu trabalho, sou antropólogo, trabalhei muitos anos no espaço rural, e já era muito difícil nas vilas, não é? Eu nunca me esqueço do trabalho que desenvolvi com o Zé Manuel Sobral, nos anos 80, 90, e era muito difícil encontrar rural no rural, quer dizer, não é? Já era muito difícil, quer dizer, é mais fácil encontrar o salpicão de Lamego na cidade do Porto do que nas aldeias à volta da cidade de Lamego, quer dizer, agora o fiambre, o nobre, o fiambre comum e até o mais qualificado, de certeza absoluta que qualquer tasca, qualquer loja desse dito Portugal profundo, de certeza que vai ter disponível, mas se eu pedir um salpicão ou um presunto local, acredito que não tem. Vai ser muito difícil, a não ser que seja aqui nas lojas gourmet da cidade gentrificada turística do Porto ou de Lisboa, possivelmente do Bairro Alto gentrificado. Eu tenho algum receio destas classificações, eu não sei até que ponto é que começou o antropólogo e trabalhamos no micro, não é? Trabalhamos na área, também estou ligado à arquitetura, mas nós temos muito medo do plano, portanto eu quero dizer, não é que sou contra o plano, eu acho que o plano não tem utilidade nenhuma, portanto, o plano só serve para classificar, e era a questão que eu queria deixar aqui, é até que ponto estes estudos não são formas de classificação. E nessas formas de classificação, eu deixava esta questão, a quem é que serve esta classificação? Que poderes é que utilizam estas classificações, que nós muitas vezes, com uma certa até, com rigor científico, com bondade científica e com até uma certa ingenuidade epistemológica, muitas vezes estamos a fazer classificações, estamos a criar, digamos, produtos científicos que, na realidade, pouco têm de útil para aquilo que chamamos a justiça social, para aquilo que chamamos a organização dos microterritórios, etc. E, portanto, eu ponho esta questão, não é? Para que é que serve e a quem é que serve, não é? Essa é uma... Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Essa pergunta também me bateu quando eu comecei o estudo, o que é urbano, para que serve, o que se classifica, por que se classifica. E um dos objetivos que eu coloquei lá, uns objetivos específicos, fala justamente isso. Especificamente, para o índice de preço ao consumidor, faz sentido separar espaço urbano e espaço rural? O que você classifica, por que você classifica? Acho que deve ter alguma medida estatística, alguma relevância estatística, alguma relevância geográfica, e você ter essa separação, por conta de políticas públicas, provavelmente, de incentivos que você dá para a agricultura, seja ela doméstica, ou seja uma agricultura já de grande porte, para grandes empresários. Aí vou falar um pouco, né, do Brasil, que tem uma escala de dimensão muito maior do que Portugal.
alguma importância tem. Então, de repente, você desenhar políticas públicas, como a pergunta que surgiu numa aula que me suscitou a pesquisar e estudar o espaço urbano, veio justamente disso, você conceder um benefício de caráter rural para uma pessoa que vive numa área urbana, mas por que aquela área ali é dita urbana? Quem foi que disse? Por que é? Então, você definir e traçar essas políticas, né? Desenhar adequadamente. Se você quer realmente fazer esse tipo de concessão e trabalhar isso, você tem que ter uma representatividade adequada do que é urbano e o que é rural. Então, definir adequadamente. Eu estava lendo um texto ontem era até uma tese de mestrado, mas para poder entender um pouco como é que se classifica aqui em Portugal, também teve vários processos que já vêm lá de trás, da época medieval, e isso foi modificado ao longo do tempo, nos últimos anos. Então, teve uma lei em cima da outra, modificando o que se classificaria, até que o INE recentemente desenhou algumas formas até para atender a comunidade europeia, né, para que se tenha uma mesma linha de desenho do que é espaço urbano e espaço rural. Eu punha a questão porque, quer dizer, nós aqui no Norte, a equipa com quem eu trabalho, ligada ao LAB e ao SIX, nós estamos a trabalhar com o cadastro, não é? E o cadastro é muito mais democrático, porque o cadastro é a cidade dos usos, não é? E é a cidade dos utentes. O plano é a cidade do metro quadrado, é de solo urbano, não é? Da especulação. E aqui é que eu acho que muitas vezes a academia, com estas classificações, que podem ter interesses e até podem ser extremamente, do ponto de vista da categorização espacial, podem criar mapas que nos podem trazer informação, inputs muito importantes, mas que podem exatamente ser aquilo que falava o colega, que podem ser instrumentos de grande exclusão social. Eu estou-me a lembrar do estudo do Boaventura Sousa Santos sobre o Skylab, em que uma zona que tinha sido uma zona de quilombo, não é? Em que a comunidade africana ou negra no Brasil fugia aos senhores e refugiava-se em zonas extremamente inabitáveis, mas essas zonas, quando se tornaram habitáveis e consolidadas, isto é, quando essas zonas se tornaram urbanas, houve aí processos digamos, de deportação, de violência sobre a posse do território. E, portanto, eu acho que o plano está muito ao serviço de uma ideologia de poder, e está ao serviço de uma burguesia rentista e num capitalismo perfeitamente de forte acumulação, que é extremamente agressivo. E aqui é que eu acho que a academia, pronto, para nós que somos uma espécie como o termo de investigadores, nós somos investigadores que trabalhamos com métodos de ação participativa essencialmente, nós temos muito receio da academia que não trabalha com os métodos participativos e não está engajada, nem está comprometida, não há compromisso com a sociedade. E aqui eu acho que também na academia também temos que fazer uma separação de águas. Quem são os académicos que estão em compromisso com a sociedade, com o ecológico, com a sustentabilidade e com a justiça socioespacial, aquilo que diz Nelson Smith e até o próprio Harvard, mas assim, o Nelson Smith com estudos muito interessantes sobre estas questões. E já hoje, já vimos o José Maria Lopes, da cátedra, o coordenador da cátedra para as cidades da Unesco, o nosso amigo José Maria Lopes, dizer não ao plano, mas sim ao projeto e ao cadastro. Porque o cadastro protege muito mais o uso e protege muito mais, digamos, aquele que é o utilizador do território. E o plano muitas vezes vai ao serviço do especulador. E transformamos o território não num espaço de usos, mas num espaço de negócio, de mercadoria. E aqui também a academia deve fazer uma grande categorização e uma grande teorização, até porque há teoria sobre isso, há muita teoria. Não é? Já o Henri Lefebvre, na década de 50, considerava que o plano matou a cidade. Não é? O plano mata a cidade. E hoje isso é mais que nítido. E era importante que a academia se posicionasse e, portanto, que tivesse uma atitude, isto é, onde é que está a academia, onde é que nós estamos? Quer dizer, ou estamos com o plano, ou estamos com cadastros. Ou estamos com os usos, ou estamos com a produção capitalista, não é? Da acumulação do solo como moeda de mercado, não é? Mercado, exatamente. Obrigado. Eu acho que o que, na sua fala, acho que o que é interessante, que me deixa assim mais... Você está feliz é porque eu acho que não vou conseguir resolver o problema do urbano e do rural. Com certeza não vou. Mas
trazer questionamentos, trazer as dúvidas, trazer as perguntas, eu acho que isso é importante no trabalho de pesquisa, né? Você ter as perguntas e suscitar mais e mais pesquisa em cima disso. Então, obrigado pelos seus comentários. Eu acrescentava que a outra parte é que faz parte do nosso papel enquanto investigadores ensaiarmos outras formas de olhar para os problemas e que neste momento são uma solução, de alguma forma a sociedade para aqui trouxe, mas podermos ensaiar outras formas e outras abordagens. Portanto, acho que faz toda a pertinência ao trabalho que o Fernando está a propor e a pôr de pé. Espero estarmos à altura das expectativas, pelo menos, da Angelita, de que ele vá daqui para aí cheio de coisas da Europa. Às vezes nós somos um bocadinho mais norte-africanos do que propriamente sul-europeus, mas de qualquer forma há obviamente paralelismos e os ensaios e as formas de fazer as coisas podem ser transladadas e transmutadas e transformadas com isto, e de facto acho que é esse o objetivo. Portanto ficamos muito contentes de ter o Fernando como sanduíche connosco, como tem acontecido com muitos patrícios vossos do Brasil que nos têm visitado. Eu acho que isso é sinal de que têm sido bem acolhidos e que o proveito é mútuo, as portas continuam abertas e vocês continuam a querer visitar-nos. Portanto, desse lado fico muito, muito feliz com o trabalho, com a proposta que o Fernando tem em cima da mesa, e só posso oferecer alguma entropia em algumas coisas, mas já ouviste dizer da parte do Rui Pedro, quase do Ricardo Ebiol, que está um bocado ao lado destas coisas todas. Portanto, neste caso, como eu não sei absolutamente nada, ainda podes pôr mais travão nas minhas entropias, naquilo que eu trouxer para cima da mesa das vezes que nos fomos encontrando. Não sei se há mais alguém a querer fazer algum comentário, alguma questão, ou até levantar outras questões. Se não houver, se calhar fazia de mauzinho e passava à Teresa, na qualidade de... Então, espera aí, que eu tenho aqui uma questão a fazer. Eu lembrei-me que a professora Margarida Pereira, que é a nossa professora no Departamento de Geografia e que pertence ao SIGS, ela há uns anos, se não me engano foi em 2018, fez um estudo com a Cristina Henriques sobre a reforma administrativa cá em Portugal. Ou seja, nós tínhamos milhares de freguesias que, por imposição, tiveram que ser agrupadas. E nesse agrupamento, eu sei que eles depois verificaram uma série de implicações que esses agrupamentos, essas fusões, tiveram na classificação daquela população. Lembras-te, Ricardo, desse artigo que eles fizeram? Sim, lembro-me. E havia coisas de áreas... Portanto, o juntar das freguesias não foi propriamente muito pensado, parece quase que esta junta-se com aquela, mas depois o critério era completamente diferente no município ao lado. E lembro-me de uma questão, é de que, com base nisso, por causa das questões do número de habitantes por quilómetro quadrado, de haver zonas que eram perfeitamente rurais, e acho que o exemplo até era da própria aldeia da professora, portanto uma aldeia uma freguesia que sempre foi rural, como entretanto se juntou à sede do município, passou a ser urbana, e que havia implicações em termos de gestão, de financiamentos, de algumas políticas públicas que ficavam caídas de facto por causa disso. Portanto, eu acho que apesar de poder ser um bocadinho quadrado traçar a linha, haver uma diferenciação que seja palpável e que seja funcional, acho que faz todo sentido. Lembrei-me exatamente também disso. Já agora, lembrei-me de outra coisa, da apresentação do Fernando, que era uma pergunta quase que uma provocação. Vocês tinham, num dos censos, num dos quadros que o Fernando mostrou, à volta de 33 milhões de pessoas rurais nos primeiros censos, 1950, salvo erro, não era? E, entretanto, nestes últimos de 2010, tinham 30 milhões... 30 milhões de pessoas. Quase que a minha pergunta é, a única coisa que aconteceu foi o Brasil crescer nas cidades. É que nós temos um processo que é completamente diferente. É mesmo a área rural que foi transladada para a área urbana, que cresceu, sobretudo junto à costa, não é? Aquela questão que o Matos Rodrigues estava a falar do interior. O interior é para lá da costa, em alguns casos é 10 km da costa, já é interior que chega, e passa por coisas do género de não haver escola secundária e dos miúdos terem que se deslocar 1 hora de transportes dentro do mesmo município para chegar a um liceu, por exemplo, não é? Portanto, eu diria que o rural e o interior, e o urbano, o interior e a costa têm questões destas, e às vezes bem na porta de casa, por isso é que há ovelhas a passear por Pedalva, como o Fernando viu. Mas a provocação era mais
a única coisa que cresceu de facto foi o urbano no Brasil. O rural, apesar de tudo, não perdeu assim tanto, quer dizer, menos de 10% por comparação com o que cresceu. É de facto isso, tem acontecido ou há mais coisas? Esses foram os dados que o censo apresentava, mas se você olhar naquela tabela, tem uma outra informação, que são o número de municípios. Eu estava tendo um texto dessa tese, desse rapaz, dessa dissertação, e ele citava um autor que ele falava, às vezes o urbano cresce por um contingente populacional daquela área urbana que cresce e pelo aumento de áreas urbanas que são criadas. Então, você tem um aumento do número de municípios ali no Brasil. Então, como você cresce município, você cresce cidade. E, pela definição, você cresce área urbana também. Uhum. Mesmo que ela não seja caracterizada, mas ali é uma cidade, sede de município, ou é uma vila, sede de distrito, ali passa a ser considerado área urbana. Então, você acaba crescendo também por esse processo de aumento do número de municípios. Okay. Mesmo que o modo de vida possa continuar mais próximo do rural que existia antes. Ok. Mais questões, professor Romeiro? Quer dar algum recado à gente voltar? Também? O Romeiro me mandou uma mensagem que ele tinha caído a conexão dele. Não sei se ele conseguiu voltar. Obrigado. É muito prazeroso para mim estar acompanhando esse trabalho do Fernando e estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto que está num momento importante no Brasil, pois estamos fazendo o censo e realizamos uma revisão metodológica para aprofundar mais esta questão. O trabalho do Fernando ele é muito oportuno, porque ele se dá num momento em que nós estamos em campo para atualizar essas informações e traz questionamentos. Na verdade, o questionamento principal não é nem entre o ser urbano ou rural, é por que divulgar dados apenas sob esta dicotomia, já que nós temos outras classificações, né, que permitiriam aferir outras realidades. O Brasil ele tem um rural, ou tem rurais, que variam conforme os biomas, conforme as regiões. Temos modelos de cidades diferentes por bioma, por região. Então, não dá para trabalhar esse conceito urbano de uma forma geral, desconsiderando essas características locais. Mas, de qualquer forma, se faz estatística no Brasil, desde muito longe, classificando entre urbano e rural. Nós tivemos antigamente uma classificação de urbano, suburbano e rural, que foi superada, ou não sei se para bem ou para mal, nos anos 70. E, apesar disso, dentro da metodologia do IBGE, nós podemos, por exemplo, aferir a população nas comunidades tradicionais ou junto aos povos originários. Podemos aferir qual a população na área de expansão urbana ou nas áreas do agronegócio. Então, o trabalho do Fernando, ele questiona um ponto importante da metodologia. Eu estou muito feliz de poder estar acompanhando esse trabalho, a convite da Angelita e do Fernando, né, de estar aqui ouvindo também coisas sobre Portugal, especialmente nessa classificação, e questionamentos sobre essa dicotomia urbano e rural. Então, mais agradecer e continuar acompanhando o trabalho do Fernando, porque o momento é muito oportuno. Eu agradeço. Obrigado, Romário. Uma vez que estamos a chegar à hora e nós tentamos que mais ou menos fazer cumprir as coisas, portanto, deixar aquelas ideia do atraso académico até nas apresentações. Uma vez que a sessão está gravada, ela continua disponível para depois poder ser revisitada, revista. Queria agradecer a apresentação do Fernando, agradecer a presença de todos e relembrar mais uma vez que a próxima sessão do SICS, para a qual o convite fica também feito para os colegas do Brasil poderem assistir e divulgar, mais ou menos espalhar a palavra, que é aquilo que nós tentamos fazer destes encontros, está marcada para dia 25 de novembro, às 12 horas de Portugal,
e o Luís Gouveia vai apresentar o trabalho sobre as inquietudes do trabalho laboratorial, as suspensões da distância técnica nos juízes dos embriologistas clínicos em procriação medicamente assistida. Outro tema, o SICS é assim, é muito multidisciplinar, não passa só pela sociologia, pela antropologia, pela geografia, tem gente de todo lado, portanto, será mais um tema, fica ao convite. Muito obrigado a todos, mais uma vez obrigado ao Fernando pela apresentação. Pela oportunidade. E vamos nos vendo mais perto ou mais longe, na pior das hipóteses, via Zoom, num próximo dia. Muito prazer. Obrigado por terem vindo. Obrigado Obrigada a todos. Tchau.